Então, boa noite. Hoje, dia 8/6, a gente vai falar sobre a apresentação do TCC, né? Vou gravar porque tem muitas pessoas que estão fazendo prova hoje e não poderão assistir a aula depois. A princípio, a gente vai falar sobre a apresentação, a gente já falou em várias aulas, né? Um pouquinho sempre que vocês perguntavam, e hoje a gente vai falar especificadamente sobre isso. E hoje à noite ou até amanhã de manhã, eu já mando a gravação e o modelo de slide para vocês. Cada curso tem um modelo de TCC, mas o slide, ele segue um modelo geral. Pode ser o modelo que seu orientador mandou, né? Que tem orientadores que eles já têm. Por exemplo, a Nath já manda o modelo do jeito que ela gosta, né? Outros orientadores te mandam o modelo para você seguir. Então, vocês sigam a orientação de cada um dos seus orientadores. Mas caso o seu orientador não tenha encaminhado nada, vocês seguem o modelo que eu vou passar para vocês. Então, para quem não tem modelo nenhum, segue o geralzão que eu vou passar agora. O que vocês têm que saber de importante? A apresentação, o slide, ele não pode ter informações novas no TCC. Eu só posso ter no slide o que eu tenho no trabalho escrito. Então, por exemplo, eu não coloco um resultado diferente, um resultado novo no slide. Eu não coloco uma informação nova que não esteja no meu trabalho escrito. Lembra que a apresentação, ela deve ser o que está no trabalho escrito. Só que como que essa apresentação ela é abordada? Ela é abordada de forma em tópicos. Eu não coloco muito texto, porque quanto mais texto eu tiver, mais eu vou me enrolar na hora da apresentação, porque querendo ou não, você começa a ler. Para que serve o slide? Ele é uma forma de você ter um roteiro, né? Então, quando você olha lá no slide, você pode olhar para ele, não quer dizer que você não precisa de olhar. Na hora que você olhou, você já sabe o roteiro, como você deve seguir. Então, se lá está escrito um tópico, vamos dar um exemplo, micropigmentação, ou está lá assim, sementes, o nome da planta, né? Então, na hora que você olhar isso, o nome científico daquela planta, você já vai seguir sabendo que você tem que falar sobre ela. Então, é um roteiro de acordo com a sua introdução, é um roteiro de acordo com seus objetivos, então vocês vão seguir esse roteiro que vocês vão fazer no slide em forma de tópico. Ah, professora, porque tem um pedaço que eu não consigo falar e ele é muito importante. Quando você começa a estudar o slide, deixa um pouquinho mais de texto. Quando você vai tendo segurança no que você vai falar, vocês vão ver que vocês já vão estar falando sem nem precisar de nada. E aí vocês vão tirando um pouco de texto e formando na questão do slide, né? A maior parte da apresentação, vocês vão estar olhando no slide e vão estar apresentando para a turma. Uma dica que eu dou, nada de papel na mão, não existe papel na mão, porque o slide ele já vai fazer aquele papel que você já levou ali, né, que você estaria na sua mão. Outra coisa, proibido o celular na mão na hora da apresentação. Aconteceu isso semestre passado, né, no TCC 1, da turma, tem alguns alunos que estão aqui, onde o aluno estava com o celular na mão e lendo coisas no celular. A gente pediu para parar a apresentação. Então, assim, vocês já sabem que vocês não estão com papel na mão, que vocês não estarão com o celular na mão, mas que vocês usarão o slide a seu favor, certo? Então, essa é a parte principal que a gente vai ter que acostumar. Porque a vida inteira vocês acostumaram a ir apresentar um trabalho com papel na mão, né? Vocês aproveitam no tempo da tecnologia a fazer as coisas lendo no celular, e agora vocês não vão fazer isso. Professor, eu posso ficar com alguma coisa na mão? Pode. Se você quiser ficar com a caneta, se você quiser ficar com a outra coisa na mão, beleza. Cuidado para não quebrar a caneta na hora do nervosismo e sair a tinta na mão, como já aconteceu, né? Tem pessoas que estão ali com a caneta fazendo assim e quebra a caneta. Então, assim, pode ficar com alguma coisa na mão,
tá? Que é a dúvida aí. Não tem problema, desde que você não fique com o seu celular na mão. Aí alguém me perguntou ontem assim, professora, eu que passo meus slides? Você pode ter uma pessoa passando para vocês. Eu, Elaine, me sinto mais segura eu indo lá no teclado e eu passando na hora que eu preciso. Às vezes a pessoa que está sentada lá, ela passa o slide, aí você quer falar mais alguma coisa, volta o slide, aí passa de novo. Então, assim, vocês escolhem o que é melhor. Mas eu acho que quando o próprio aluno passa o slide para ele, né, você tem uma segurança até maior da parte que você já finalizou a fala e etc. Até aí, alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem falar? Só na introdução, quer esperar um pouquinho para perguntar? Meninas, meninos? Nada até agora? Elaine. Oi, Matheus. Chega, tô na BR, tô encostando em casa aqui. Deixa eu te perguntar, questão, por exemplo, o slide. Eu apresentei a parte do slide, beleza, né? Se por acaso eu lembrar de uma coisa, surgir outra coisa, eu posso estar voltando e passo voltando o slide para trás, vai ter algum problema? Tem, hein? Vou dar uma dica para vocês. Ninguém sabe o que você estudou, certo? Ninguém sabe. Aí você tá lá apresentando e tal, e você fala assim, nossa, esqueci uma parte que eu ia falar. Faz isso não. Fala sem avisar, ok? Por quê? Você que avisa a banca que você esqueceu. Às vezes a gente nem sabe que você ia falar aquilo. Então, mostra uma insegurança sua, né? Mostrando você querendo ir lá no primeiro slide, sendo que você está lá no 7º slide, um exemplo. Então, você pode falar aquela informação que você lembrou, desde que ela esteja no contexto daquilo que você está falando, mas hora nenhuma você vai falar, nossa, lembrei, esqueci, lembrei agora a parte que eu esqueci. Não faz isso não, tá certo? Segue em frente, ninguém sabe o que você esqueceu. Aquele pedaço, aquela parte, e aí quando você chegar em outro tópico, continua, mas não avisa para a banca a parte do déficit da sua apresentação, porque às vezes a banca nem tinha percebido que você esqueceu aquilo. Tá certo? Beleza? Matheus? Certo, beleza, entendi. Ok. Meninas da estética, vocês estão tão quietinhas. Hein? Ninguém tem dúvida até agora? Elaine, e quanto à Diga. quantidade de slide? Fala de novo. A quantidade de slide a ser feito e como se comportar lá na hora de apresentar? Tipo, como é dupla, um fica em pé, outro sentado, fica os dois em pé. Vamos lá, vamos falar. Pessoal, TCC1 é de 10 a 15 minutos. TCC2 é de 15 a 20 minutos. Vocês vão estudar 5 minutos a mais do que o seu tempo. Por exemplo, quem é TCC2 e pode falar de 15 a 20 minutos, não vai estudar 15 minutos, porque na hora do nervosismo você engole metade e vai falar 10 minutos e você vai perder nota. Então, eu sugiro que você, que já sabe como que você é, que você fala muito rápido, para você estudar para 25 minutos. Um exemplo. Vocês vão estudar para mais, certo? E aí, na hora que você estiver nervoso, você faz o tempo dos 15 a 20 minutos. Agora, quem fala muito devagar e é muito calmo, e quando fica nervoso fala mais, aí você estuda para os 20 minutos mesmo, que você consegue ficar dentro dali. A questão de como se comportar, eu vou falar no final, ok? Eu vou mostrar o slide para vocês primeiro. Aí pode perguntar, Júlia. Gente, vocês podem perguntar. Professora, Diga, amor. eu tenho que colocar, por exemplo, nos meus slides, introdução e todo o meu conteúdo de referencial teórico, eu posso escolher quais que eu coloco? Os tópicos, sim. Né? Os tópicos do seu trabalho, eles devem ser colocados no slide. Então, por exemplo, referencial teórico, você fez ele em tópico, o que você vai fazer? Você vai colocar os tópicos, não precisa de falar tudo que tem nele, desde que você faça uma breve abordagem, até porque não dá tempo. Por exemplo, o seu trabalho, Júlia, é o que tem 22 páginas, se eu não me engano? O meu tem 19. 19. Então, assim, tem muita coisa no referencial teórico.
Então, você vai filtrar o que você acredita ser o mais importante. O que é o mais importante no PCC e no TCC2? Resultados e discussão, né? Porque já é o resultado do trabalho em geral. Então, vocês vão abordar muito mais resultados de discussão ou desenvolvimento do que ficar abordando só o referencial teórico. Já para o TCC1, você fala muito mais o referencial teórico e metodologia, que é importante você estar sabendo o que você vai fazer para o TCC2. Então, os dois vai ter, certo? Certo, professora, obrigada. Diga, Jô, o João Renato. Elaine, Diga, Jô. um pouco aí a ver com o que a Júlia perguntou. A questão do referencial teórico, você falou que a gente precisa colocar todos os tópicos, certo? Sim. Agora, eu vi um aluno que tem 19 tópicos, né? Aí, no caso, o tempo é meio que corrido. No caso, eu vou colocar, digamos que o meu tem, se eu não me engano, 6 ou 7 tópicos. Eu coloco meus 7 tópicos e vou falar só de alguns, ou eu tenho que passar pelo menos uma Pelo pincelada menos em cada um deles? Isso, pelo menos um parágrafo de cada um deles para não ficar algo sem apresentar. Então, tá, entendi. Então, no caso, eu coloco todos os tópicos, mas eu tenho que dar uma pincelada em todos eles. Sim, no que for mais importante. Então, por exemplo, um conceito, algo assim. Porque aí você aborda tudo, né? Mas lembrando que a prioridade do TCC2 e do PCC são resultados e discussão. Se você vê que você não está conseguindo apresentar seus resultados porque você tem um referencial muito grande, diminui o referencial e faz a prioridade para o que é o TCC2. Tá certo? Mas tem que ter todos os tópicos do seu trabalho. Entendi. Entendeu? João? Oi, professor. Boa noite. Oi, boa noite. Vai ter a mesma quantidade de professor para avaliar? 2 e mais alguém na sala, senhora? Isso, são 3 professores, certo? São 3 professores. O orientador e 2 convidados, né? 2 professores convidados. Então, o orientador, ele já viu comigo. Hoje eu passei o dia montando bancas. Amanhã, possivelmente, eu já encaminho para vocês, né? Eu só tenho que fechar com 2 professores, porque nós temos alguns professores que estão afastados esses dias. Então, a gente passou algumas bancas que seriam dia 13, 14 e 15 para 20, 21 e 22. Então, amanhã eu já passo tudo para vocês, tá? Depende muito da disponibilidade do orientador mesmo, desse orientador que ele está, né, afastado, alguns por motivo de saúde, certo? Certo. E a senhora não, né? Não. Vai? No último não deu, né? A senhora tá na sala. Parei um pouquinho, gente. Fala de novo. É porque agora é horário de aula. Eu marquei com a aluna 6h40, ela não veio. Aí, pessoal, como que é o nome desse rapaz, gente? Como que é o nome dele? O Igler. Ah, já foi. Pessoal, desculpa, tá? É que alguém do apoio veio aqui. Continuando. João, eu não escutei sua última pergunta, que o rapaz estava falando aqui comigo. Então, aí a senhora vai estar na sala ou não consegue? Porque do último não deu, né? Eu vou estar assim, eu vou estar em algumas bancas de vocês, né? Se o seu trabalho for segunda, possivelmente eu não estarei presente, mas eu vou estar lá no corredor. Por quê? Nós teremos 4 bancas consecutivas, 4 salas, tendo TCC ao mesmo tempo. Então, vai estar tendo TCC da engenharia, da administração, da contábeis e da agronomia. Já na quarta-feira, eu vou estar com estética, vou estar com engenharia, vou estar com agronomia. Então, assim, eu vou estar mais no corredor do que assistindo aos trabalhos, certo? Mas eu estarei lá com vocês, não se preocupa não. Beleza. Só reforçando, né? Só dando um apoio. Entendi. Certo, Quarta não, né, professora? Terça, né? Segunda e terça. Segunda, terça e quarta, mas o TCC2 de vocês é segunda, tá? Tá. São Carlos que me avisou agora que ele dá aula em outra instituição na segunda noite. Aí eu vou ter que dar uma
uma mudada em algumas coisas. Aí amanhã eu passo para vocês certinho, tá? E para os Beleza. meninos da Nath, eu também vou adiantar, gente. Eu tinha colocado 15 horas na quarta-feira, mas como é aniversário da Nath na quarta, a gente vai adiantar, já que vocês estariam no estágio aqui na clínica, a gente vai começar um pouquinho mais cedo. Primeiro eu mando para vocês me falarem se está tudo ok no horário, mas a gente vai começar um pouquinho antes para a gente liberar ela às 7 horas da noite, tá bom? Para as meninas da Nath. E aí, pessoal, continuando, vou abrir aqui um slide para vocês. Não necessariamente você tem que fazer esse modelo, ok? É um modelo que eu passei para os meus orientandos. Vocês vão seguir o modelo que seus orientadores gostam, que eles passem para você, mas quem não tiver modelo, usa o meu, tá bom? E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês os slides, eu não consigo ver o chat enquanto eu estou com vocês. Quando eu parar, aí vocês entram com as perguntas, tá certo? Porque aí a gente faz passo a passo. Só para lembrar, o TCC aqui é de um curso, mas é só para vocês verificarem a ordem que vocês vão seguir, é a ordem do TCC de vocês. Por exemplo, se o primeiro tópico, resumo, não entra na apresentação, ok? Se o primeiro tópico for introdução, o segundo slide é introdução. Se for tema, é tema. Então, vocês vão seguir certinho a ordem dele. Nesse caso aqui, é um TCC 2, né? Onde a aluna preferiu colocar aqui uma foto de fundo, porque ela estava falando sobre algumas espécies da base aérea de Anápolis. Então, o que veio aqui? O nome da faculdade, né? A parte de tema, aqui o nome da aluna, o nome do orientador, e aí, nessa parte aqui, não faça uma letra muito grande, tá? Para não ficar muito, a gente chama de carregado, né? Porque às vezes você coloca uma foto, outra foto, e aí fica, na hora que você olha o slide, ele tá muito carregado e não fica legal. Ele fica muito poluído, certo? Aí, na parte de introdução, o que a gente faz? Na parte da introdução, vocês vão pegar a ordem que vocês acharem. Vocês podem escrever introdução? Sim. Se vocês não quiserem, vocês já sigam o tema geral de vocês. Então, eu posso fazer dessa forma aqui, como eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Eles preferiram não colocar foto nenhuma, e já iniciou, aqui como o curso deles não tem introdução primeiro, é referencial, já iniciaram referencial teórico e começaram a colocar cada um dos seus temas. Lembrando, pessoal, que é tópico. Então, se eu vou falar de aquele parágrafo, eu vou fazer um parágrafo dele, eu vou fazer um tópico dele para ajudar você a se lembrar, não quer dizer que você vai ler. Professor, eu tenho que colocar a citação? Você tem a chance de você colocar a citação no slide, como está aqui, ó, no tópico, como você tem a chance de apresentar a citação quando você está falando. Então, assim, você pode falar segundo Aragão, tal coisa, ou você deixar aqui no slide como está aqui, para você não esquecer. Colocou a figura? Colocou a legenda da figura, você não vai colocar uma figura aleatória. Professor, eu posso pôr figura? Você colocou no trabalho escrito? Normalmente, lembra que a gente não coloca dados novos, né? Segundo a BNT, eu apresento somente o que está no trabalho escrito, eu não apresento dados novos na apresentação. Então, usem as figuras, as fotos que vocês utilizaram para o trabalho escrito. Então, quando vocês pensarem em colocar, você pode fazer um parágrafo, né, que você se lembre, igual aqui, ó, óleos essenciais são voláteis, são secreções metabólicas naturais de plantas, e aí você seguir com aquela explicação que é algo muito importante para aquele trabalho. As meninas colocaram aqui o autor, elas não citavam, porque estava escrito aqui. Caso você queira falar, segundo Bernard, de 2019, beleza, tá certo? Então, no referencial teórico aqui,
Esses aqui são os tópicos delas, né? E aqui são 1 ou 2 parágrafos que elas colocavam. Objetivo você pode colocar separado, mesmo que caso o seu trabalho, como os meninos da administração, do TCC2, né? E do PCC, do RH, eles têm um formato de artigo, onde o último parágrafo do artigo é o objetivo, ele não é só um tópico bonitinho. Então, vocês podem fazer sempre o objetivo em uma folha só, em um tópico, ó. Objetivo geral, pesquisar isso, fazer aquilo. Objetivos específicos, isso. Professora, mas meu trabalho eu escrevi tudo porque é um artigo e um parágrafo. Faz desse jeito, coloca ele tudo em uma folha só. Como a estética, agronomia, todos os outros, menos a administração e pedagogia, os outros cursos que têm formato de artigo no TCC2, pode fazer uma folha só aqui de objetivos, porque é artigo. Segue o modelo do seu trabalho. Então, tem objetivo geral, tem objetivo específico, tudo em tópico, bonitinho. Prestem atenção no tamanho das letras. Por quê? Segue o mesmo fluxo do tamanho das letras. Se você colocou aqui esse tamanho, segue o mesmo tamanho. Não coloquem uma letra tamanho 18, uma letra tamanho 30, uma letra tamanho 40. Vão seguindo a mesma quantidade a mesma formatação que vocês estão seguindo desde o início, certo? Deixa eu voltar no outro aqui. Então, por exemplo, aqui no da Tatiane, ela estava falando sobre algo que ela queria mostrar um mapa, onde ela fez algumas imagens, onde ela colocou algumas figuras, lembrando que todas elas eu preciso de fonte, todas elas eu tenho que falar a legenda, mesmo que seja no slide. Você não precisa de citar a legenda na hora da apresentação, mas ela tem que constar lá. Essa aluna aqui, ó, colocou a citação aqui embaixo, que foram esses autores que falaram sobre isso. Então, você pode escolher a melhor forma. Quem falou sobre isso? O Ministério do Meio Ambiente. Então, tem várias formas de se fazer o slide. Ela preferiu usar esses esquemas, ó, para ficar assim mais fácil para ela. Então, o primeiro parágrafo era sobre Constituição Federal. O segundo era sobre meio ambiente. O terceiro era sobre o Estado. Então, ficava mais fácil para ela ir abordando. Então, vocês podem usar a criatividade, sim, desde que o slide não fique muito carregado, tá certo? Aí, por exemplo, tem que ter metodologia, tem que ter no seu trabalho o resultado de discussão ou desenvolvimento, porque tem alguns aqui que mudaram de resultado de discussão para o nome desenvolvimento. Quando colocar a foto, coloque tudo que vocês puderem. Então, vocês podem montar da melhor forma possível para que vocês apresentem. Conclusão ou considerações finais também em tópico, né? Professor, o meu é TCC1 e tem cronograma. Coloca o cronograma aqui. E lembre, uma coisa muito importante que eu quero que vocês anotem aí agora. Todo mundo, escreve uma coisa muito importante aí. Segura o caderno aí e já anota. As referências colocadas no slide. Estão anotando? As referências colocadas no slide são somente das citações colocadas no slide. Vou explicar. As referências colocadas no slide são somente das citações colocadas nos slides. Então, prestem atenção nessa informação que eu passei para vocês. A referência do slide é só do que você colocou no slide. Você não coloca a referência do seu trabalho inteiro. Você não vai colocar as 4 páginas que você tinha de referência no trabalho. Professora, mas como assim? Olha aqui, presta atenção no que eu vou mostrar agora. Tá vendo aqui que tá Brasil, Constituição Federal, Klink e Machado, 2005? Beleza, olha aqui.
Constituição Federal. Aqui, ó, Ministério do Meio Ambiente. Plink Machado, 2005. Então, citou ele aqui na apresentação, colocou ele aqui na referência, certo? Citou aqui, ó, Ministério do Meio Ambiente, citou aqui, colocou na citação lá no meio do trabalho. Então, quando você está apresentando, no final você fala, estas são as referências utilizadas no slide. Por que isso? Porque você não utiliza a referência do seu trabalho inteiro, só do que você estiver apresentando naquele dia. Todo mundo entendeu isso? Galera da estética, todo mundo? Entendeu? Sim. Entenderam? Entendi. Certo, entendi. Se alguém não entendeu, pergunta, tá? A hora é agora. Então, vamos lá. Vamos fazer minha apresentação. Eu sou aluna hoje, ok? Vou apresentar meu TCC agora para uma banca composta por 3 pessoas, por 3 professores. Eu sou orientanda da professora, deixa eu ver quem está aqui, a Pamela. A Pamela está como a primeira aqui no meu desenho. Então, eu sou aluna da Pamela, eu sou orientanda dela. Então, primeira coisa que eu vou fazer, trabalhar de manhã, à tarde ou à noite, né? Vamos situar à tarde. Então, boa tarde. Meu nome é Elaine Ferreira de Oliveira. Sou aluna, né? Eu posso me apresentar. Sou aluna do curso de Engenharia Ambiental, sou aluna do curso de Estética e Cosmética e sou orientanda da professora Pamela Caroline. O tema do trabalho é aromaterapia aplicada para tratamento da ansiedade. Beleza. Falei meu tema, falei de onde eu sou. Você pode falar o curso, como você pode só falar. Meu nome é Elaine Ferreira de Oliveira, sou orientanda da professora Pamela Caroline e vou apresentar o trabalho com o título Aromaterapia para o tratamento da ansiedade. Quando Então, é dupla, repete a mesma coisa ou uma só fala essas informações de curso? Amanda, deu uma chiada, mas eu acho que você perguntou se é uma só que fala da capa, foi isso? Não, quando é dupla, tá dando para escutar agora? Deu sim. Ah, Uma só então, fala, né? uma só fala. apresenta. Não precisa repetir Isso. 2 vezes a mesma coisa. Não. Você vai falar assim, meu nome é Amanda Ribeiro, aí a Giovana, por exemplo, é sua parceira, né? Aí você vai falar. E esse trabalho, né, é feito pela Giovana Oliveira e a Amanda Ribeiro. Ou uma se apresenta, vira para a outra se apresenta. Né? Pode acontecer assim. Beleza. Por exemplo, eu sou parceira sua, tá bom? Então, vamos lá. Então, boa tarde. Eu sou Elaine Ferreira de Oliveira. Viro para você dá uma olhadinha de você fala, eu sou Amanda Ribeiro. Nós somos orientandas da professora Evelyn Beatriz e vamos apresentar um trabalho intitulado Aromaterapia para o uso tal. Então, você pode se apresentar e sua amiga se apresentar, ou você pode apresentar os dois. Você pode virar e falar, eu sou a Amanda Ribeiro, ela é a Evelyn Beatriz, e nós somos orientandos da professora Elaine Ferreira de Oliveira. Tá bom. Do jeito que vocês preferirem, tá bom? E aí, como é feita a separação quando eu tenho uma dupla? Respondendo a pergunta da Naide. Eu posso dividir o trabalho em cada parte para um apresentar. Quando o trabalho é individual, é muito mais fácil, porque você se organiza e você sabe aquele tempo que você tem para falar. Quando o trabalho ele é em dupla, eu preciso que essa dupla treine antes junto, para ver quanto tempo vocês estão demorando para falar. Porque aí uma vez vai dar 30 minutos, outra vez vai dar 20, outra vez vai dar tanto, tem vez que dá 8, então vocês vão se organizar. A dica que eu dou para vocês: quem ficar com introdução, não fica com referencial teórico. Quem ficar com referencial teórico, não fica com resultado de discussão. Tentem dividir o mesmo tamanho para dupla. Por que o mesmo tamanho para dupla? Porque pode acontecer de eu dar para minha colega falar somente objetivo, metodologia e conclusão.
E eu que falo mais, falar introdução, falar referencial teórico, e eu vir e falar, por exemplo, resultado. Aí eu ganho uma nota maior, porque a banca vai achar que eu fiz o trabalho sozinha. E aí as perguntas da banca vão vir para outra pessoa, para ver se ela não perde nota. Então, assim, tentem dividir. Uma pessoa vai ser a introdução, a outra pessoa vai lá e fala objetivos, justificativa, se tiver no seu trabalho, um exemplo, tá? E a outra pessoa vai lá e vai falar sobre referencial teórico. A mesma que falar de objetivo, fala sobre referencial. Aí, beleza. A outra pessoa vem e fala sobre metodologia, tal coisa, se for TCC1. Se não for TCC1, a outra pessoa fala metodologia, o outro fala resultado, e a mesma pessoa que falou metodologia fala conclusão. Vocês que vão fazer essa divisão, certo? Pensando assim, eu vou falar uma mesma quantidade que o meu amigo. Não é porque ele fala melhor que eu ele vai falar um pedaço maior. A dica que eu dou para vocês, não dividam tópico. Por exemplo, eu falo metade da introdução e a Amanda fala metade da introdução. Não dá certo, certo? Então, o que você vai fazer? Eu falo introdução, você fala objetivo e referencial teórico. Eu falo metodologia e resultado, você fala conclusão. Certo? Então, assim, fiquem com um tópico inteiro, a não ser o referencial teórico, que é muito grande, talvez você tenha lá 8 tópicos, deixa 4 com um, 4 com outro. Não divida o mesmo tópico, porque senão vira e fala assim, essa parte é sua. Não, essa parte é minha. Não, essa parte era sua. Você falou minha parte. Vocês não vão fazer isso na hora da banca. Outra coisa que eu vou falar aqui agora, prestem atenção. Quem é dupla? Se seu amigo está falando e ele esquecer, você não vai entrar no meio da apresentação dele. Se você deixar ele sozinho, ele lembra ou ele passa para frente. Se você entrar no meio dele, você desconcerta ele todinho e você vai prejudicar a apresentação dele. E muitas vezes você quer o ajudar, mostra que ele está inseguro e ele sai mal e você sai bem. Então fica caladinho, deixa ele voltar. Caso ele precise de ajuda, ele vai virar para você e vai te pedir. Tá ok? Simone, diga. Você acabou de responder o que eu ia perguntar. Então, assim, é dica, tá? Quer dizer que você pode entrar no meio? Pode. Mas, às vezes, por exemplo, a Simone tá muito nervosa, aí ela falou assim, é porque na aromaterapia, aí ela ficou calada. Aí eu viro e falo assim, a aromaterapia é uma técnica tal, e não era o que a Simone ia falar, então ela desconcerta todinha e não lembra o que ela ia falar, e ela fica prejudicada. Caso seu amigo esteja, ou você, vamos lá, caso você esteja muito nervoso, o seu orientador ou eu, se eu estiver na sua banca, ou seu orientador, ele vai te ajudar. Ele não vai falar por você, mas ele vai virar e vai falar, e aquela coisa, e vai te fazer uma pergunta e vai te ajudar naquele momento que você está ali nervoso. Não preocupa. Outra coisa que eu vou falar para vocês, se alguém virar para a banca e falar, eu estou muito nervoso, eu dou voadeira virtual se eu não estiver na sala. Todo mundo sabe que você está nervoso. Todo mundo sabe que você está muito nervoso. Não precisa de você falar para a banca. Certo? Ou vocês esperam aí, pessoal, que eu estou muito nervoso. Todo mundo sabe, então não fala, tá? Não mostra as fraquezas de vocês. Eu estou muito bem. Mostra a segurança no esquema, tá bom? Beleza? Quantas perguntas a banca pode fazer? Infinitas, Igor. Se você apresentar mal, a banca pode fazer todo tipo de pergunta que ela quiser. Se você apresentar bem, ela vai te elogiar e pode não fazer pergunta nenhuma. Certo? Então, depende muito da apresentação. Quando que a banca pergunta muito? Quando você não teve segurança, quando um falou pouco, quando você apresentou alguma coisa errada. Então, possivelmente, a banca pode perguntar. Diga, Pamela. É sobre o slide ainda, que você falou sobre as imagens, que as imagens que a gente colocou no trabalho escrito, a gente tem que colocar no slide também. Todas não, tá? Somente as que você quiser. No caso,
Quem não tem imagem, não coloca imagem no slide. Não E coloca imagem. E no meu caso, eu fiz um quadro e esse quadro ficou muito grande. Tem problema eu não colocar? É bom você colocar. Divide ele em 2, tenta fazer uma edição, não precisa dele estar inteirinho, não. Pega um pedaço, põe no slide, pega outro, põe no segundo, pega outro e põe no terceiro, certo? Apresenta. Agora, se seu orientador virar e falar, coloca uma imagem, coloca. Você não vai falar, a professora Elaine falou que não pode colocar nada que não tenha no trabalho escrito. Se seu orientador falar para você colocar, você vai colocar. Combinado? Okay? É porque em vez de eu colocar o quadro, eu ia colocar algumas imagens referentes ao quadro, mas aí você falou que é melhor colocar. Por que você não colocou no escrito? Essa é a pergunta que a banca pode fazer. Tá. Se a imagem era importante, por que não foi colocada no trabalho escrito? Aí, assim, eu não sei até que ponto que isso vai te ajudar ou vai te prejudicar. Entendi. Né? Mas, assim, se quiser colocar uma ou outra, coloque. Simone, diga. Elaine, vamos supor, igual o nosso referencial teórico é enorme, né? E a gente tentou fazer, assim, cada parágrafo alguma coisa. Tem essa necessidade ou não? Porque cada parágrafo ficou muito grande. Você vai colocar o tópico em um parágrafo só. Você vai colocar um tópico de cada referencial, de cada subitem. Entendeu? Você colocou lá histórico de tal coisa. Fala um tópico só do histórico. Segundo lá, era tal coisa. Fala um tópico só dele, um parágrafo só. Só não deixa de falar, entendeu? Você vai abordar só o que você achar que é mais importante daquele tópico. Uma coisinha só para não ficar sem dizer. Beleza? Isso no referencial teórico. Agora, nos resultados, vocês têm que falar. Certinho? Vocês vão falar o que é mais importante. Não tem como, em 20 minutos, apresentar o seu trabalho inteiro, se ele tem 30 páginas. Vocês vão escolher quais são as partes mais importantes do trabalho para apresentar. Todo mundo está entendendo isso? Galera da agronomia, da engenharia, da estética, produção e etc. ADM. Todo mundo que está aqui? Está indo? Mais dúvida por enquanto? Então, vamos continuar a minha apresentação para vocês. Beleza. Iniciei a minha introdução. Diego, Yara. Oi, boa noite. Eu perdi o comecinho, e aí eu acho que agora é que é o momento de tirar dúvida. Eu apresento a capa no slide e eu coloco a introdução, ou como no caso é TCC2, eu coloco o resumo. Não existe resumo em apresentação. Entendi. Tá? Capinha bonitinha aqui, ó. Capinha bonitinha, você tem a primeira parte do slide com o nome da faculdade, o nome do seu trabalho, seu professor, você. No segundo, você já entra com o primeiro tópico do seu trabalho. O primeiro tópico do seu trabalho, ele vai ser ou introdução, ou ele vai ser tema. Então, vai depender da ordem que vocês seguirem, tá certo? Certo. Ok? Obrigada. Glinda. Glinda? Eu esqueci de ligar o microfone, tô aqui conversando sozinha. Diga. No caso, na capa, eu posso colocar imagens que não tenham no trabalho, né? Sim, pode. Você pode colocar de fundo também. Por exemplo, você quer fazer uma marca d'água. Deixa eu abrir aqui um slide para vocês verem como que fica ele com marca d'água. É da Silvana. Deixa eu achar aquele slide Silvana. Ai, gente, eu tô no lugar errado, pera. Slide Silvana. Então, por exemplo, aqui, as meninas do TCC, elas estavam fazendo sobre HPV. Elas colocaram a corzinha de fundo para não ficar ruim, elas colocaram um textinho para ajudar elas a iniciar, ó, pré-projeto, TCC1, apresentado ao trabalho tal. Como era HPV, né? Elas colocaram as fotos, tópicos, ó, introdução, objetivos, objetivo específico, justificativa, materiais e métodos. Isso aqui é para quem é TCC1, né? Resultados esperados, o cronograma, referência, bonitinho.
Então, para quem é TCC1, vocês viram que todos os tópicos que tiver no seu trabalho escrito tem que estar lá. Lembrando que a referência que eu tenho aqui é a referência que eu citar aqui, ó. Igual aqui, ó, Brasil 2008, Cimernan. Aí eu chego lá, Brasil Cinema. Então, eu tenho que pôr citação no trabalho para que eu tenha referência bibliográfica, ok? Deixa eu abrir um outro exemplo aqui para vocês de slide. Vou abrir o do Luan. Quando ele quiser. Ó, se alguém quiser fazer pergunta, já pergunta, porque eu não estou vendo. Elaine, eu não sei se é porque eu não estou conseguindo ver direito, mas as referências no slide tem que estar em ordem alfabética? Ordem alfabética, bonitinha, igualzinho no seu Da trabalho. mesma forma do trabalho, né? Isso, tá? Aqui, ó, esse trabalho aqui... E na hora de apresentar, eu tenho que falar o tópico, tipo assim, introdução, ou eu já posso começar falando? Você pode ir direto, mas tem gente que gosta, sabe? Tem gente que sente segurança. Ele fala introdução. Eu acho melhor não falar, então não precisa, né? Eu também prefiro não falar, eu, Elaine, né? Mas se você quiser falar referencial teórico e começar a falar, conclusão e começar a falar, você pode, mas não é necessário, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. E outra dúvida que eu tenho, se eu começar sem falar, eu tenho que terminar sem falar, né? Não, você pode. Você não falou introdução, não falou nada, chegou na conclusão, você fala conclusão. Justamente, isso que eu pensei. Você pode. Concluir. Não, você pode falar. E outra coisa, referência bibliográfica, vocês não leem as referências. Presta atenção, chegou, deixa eu ir lá na referência. Ó, esse aqui é um trabalho do Luan. Colocou a introdução, lembra seguindo o mesmo tamanho de letra, né? Eu tenho prioridade. Materiais e métodos, ele preferiu colocar a metodologia em tabelinha, você que sabe, pode ser diferente do seu trabalho. Resultado de discussão, aqui que eu falei para vocês, ó, a tabela dele era muito grande. Ele conseguiu dividir ela em duas, ele conseguiu colocar em dois, ele tirou aqui, cortou ela aqui no meio, tá, Camila, que a Camila perguntou. Cortou aqui no meio, pôs esse pedaço num slide, esse pedaço no outro. Professora, então, mas não fica ruim? A letra parece que fica tão pequenininha. Fica, por isso que eu tô te falando. Aqui foi uma primeira versão que ele me mandou. Depois ele dividiu. Ele pôs metade dessa no slide, metade dessa no outro, metade desse no outro. Virou 4 slides esse aqui, ó. Entendi. Certo? Aí, lembra que sempre vocês vão colocar tópicos, né? Para te ajudar a explicar. Aí você pode virar e falar considerações finais ou conclusão. E falar sua conclusão. Lembra que a conclusão também é em tópicos. E aí, pessoal, a referência bibliográfica não precisa de ser o mesmo tamanho de letra do slide inteiro. Ordem alfabética, bonitinha. Chegou aqui, vocês vão falar assim, estas são as referências utilizadas no slide. Você não tem que falar Dérmica, Ferreira, você não tem que falar nada disso aqui. Você só vai citar que essas são as referências utilizadas para o slide. Pronto. Pode colocar uma frase no final, uma frase que vocês gostem muito, ou uma foto de vocês, algo que vocês queiram agradecer, né? Igual aqui as meninas colocaram uma frase e colocou o autor da frase, né? E um obrigado no final. E aí é a hora que a banca vai virar para você e vai falar para você sentar. Então, prestem atenção uma outra coisa. Ninguém inicia fazendo agradecimentos a Deus, à família, a ninguém. Por quê? Presta atenção nisso. Vocês já estarão nervosos. Vocês já estarão com adrenalina a 1000. Se você iniciar falando, eu queria agradecer a minha família e tal pessoa, você vai chorar. E você não vai conseguir apresentar. Agradecimentos é só depois que você terminou de apresentar, ok? Quem vai agradecer a presença da banca é seu orientador. Ele vai falar, agradeço a presença da banca e os alunos podem começar a apresentar. Então, você já inicia, tá bom? Porque se você começar a falar do agradecimento, vocês vão lembrar de momentos difíceis durante o TCC e você vai ficar emocionado e etc. Então, agradecimento no final, ok? E aí, vocês sabem que a apresentação de TCC, ele é algo público, né? Se uma pessoa lá da rua quiser assistir, ela pode.
Só que, devido à Covid, eu não vou autorizar pessoas a assistir, não. Tá? É uma segurança da banca e de vocês. Então, assim, as bancas terão a formação da banca e vocês. E outra coisa que eu vou falar para vocês, tem o distanciamento, lá fora também evitem os abraços e etc, porque vocês sabem que a Covid está voltando com tudo e tem muita gente doente, né? Então, a sala eu não vou aceitar que tenha familiares, aquele tanto de gente. Normalmente, João, usa quem, até agora, assim, não temos um decreto falando que é obrigatório e tal, né? Usa quem quiser, igual eu aqui na faculdade, eu estou usando, ó. Eu estou usando porque eu tenho uma imunidade muito baixa, mas na hora da apresentação você pode tirar, porque você vai estar com um distanciamento bem grande, né? Normalmente, a apresentação, se você passa do tempo que você foi estipulado, 15 ou 20 minutos, TCC 1, 15, 20 de TCC 2 e PCC, você é penalizado sim, você perde nota. E se você faz menos de 10 minutos, você também vai perder nota, porque você não apresentou da forma correta. Por isso que eu estou falando que vocês vão ter que fazer um treinamento, ok? Certo? Alguém tinha erguido a mãozinha? Alguém tinha erguido e eu não respondi. Fala comigo. Mais alguém? Então, tá bom. Então, vocês foram, vocês apresentaram, só um minutinho. Vocês foram, vocês apresentaram o trabalho, certo? Agradeceram a banca ao final, agradecer o seu orientador, né, por ter te auxiliado. E aí, você vai ser pedido, né, pelo seu orientador, ele vai falar para vocês sentarem em algumas cadeiras que vão estar viradas para eles. Então, vão ter lá 2 cadeiras ou uma, e vocês vão sentar, e aí a banca vai iniciar a arguição. Então, são 3 professores, seu orientador é o que fala por último, né? E os outros 2 professores vão fazer perguntas para vocês, ou, né, parabenizar, ou falar, etc. Eles podem fazer da forma com que eles acharem melhor. Então, assim, pode ser que os 2 falem junto, tem banca que os 2 professores falam ao mesmo tempo, um complementa o que o outro está falando, e tem outras bancas que um professor faz todas as perguntas, depois abre e o outro professor faz todas as perguntas. Que perguntas serão feitas? Não sei, certo? Mas, normalmente, vai depender da sua apresentação. Então, se você apresenta algo muito superficial, normalmente a pergunta vai ser daquilo que você deixou de apresentar para que mostre para eles que você sabe sobre esse tema. Sobre suas justificativas, sobre seus objetivos, isso tem que ser muito claro na sua cabeça, né? Pode levar água, mas desde que toda hora você não fique parando para arrumar desculpa de engolir água toda hora e ficar calada para lembrar de alguma coisa que você não esqueceu. Mas podem levar água sim, deve levar. Certo? Ok? E aí, nessa parte da apresentação final, que vocês estão ali à frente dos professores, quando finalizar a pergunta dos 3 professores, né, na hora que vocês finalizam, o professor orientador vai pedir para você se retirar da sala e esperar lá fora. Então, você vai sair da sala, fechar a porta, vai ficar só os 3 professores, eles vão falar sobre vocês, sobre a apresentação, eles vão falar assim, não, ela estava muito nervosa hoje, mas ela foi uma boa orientanda, fez muita coisa e tal. Então, eles vão conversar entre si e vão fazer o preenchimento de uma ficha e uma ata de TCC. E quando eles finalizam isso, eles chamam vocês lá na porta, vocês entram novamente, sentam na mesma cadeira, e eles vão falar para vocês já sobre sua nota, certo? Aí nessa hora você comemora, você pode agradecer novamente se você quiser, tem agradecimento no TCC 1 e no 2, tá? Você agradece aquele momento que você tá ali, e aí vocês vão parar para tirar fotos, né? Você vai tirar uma fotinha. Enquanto você está tirando foto, o seu colega próximo já está arrumando o computador. E aí, finaliza a apresentação. Alguém perguntou, professora, vou poder levar um presente para a banca? Presta atenção, gente, existe ética nisso. Você não vai chegar e entregar um presente para a banca antes da sua apresentação. Uma lembrancinha para a banca antes da apresentação.
Você pode chegar, colocar na cadeira lá, você comprou uma caixa de bombom para cada um. Colocou ali na cadeirinha, apresentou, e no final da apresentação, quando você souber da sua nota e for tirar a foto com a banca, você vai lá e entrega para os seus professores antes da foto, e eles tiram uma foto com você com os presentes na mão. Mas não se dá presente antes, por isso que é o que a Samara está falando, o negócio é não dar presente. Já aconteceu isso, Samara? Da menina reprovar e jogar o negócio no lixo e sair com raiva e etc, né? Acontece. Uma outra pergunta que as meninas fizeram aí da estética. Acontece que a banca começa 1h e vai até 10h. Alguns cursos, né, já sabem que seus professores vão ficar, né, de cedo até a noite na banca, e aí combinam entre si de montar uma mesinha lá no cantinho, tanto para os alunos quanto para os professores, por exemplo, e às vezes combinem-se, a gente vai comprar um centro salgado e deixar na sala, a gente vai levar um bolo, não, eu vou levar só um café. Então, vocês podem combinar entre si, caso vocês queiram. Na estética, isso é muito comum, né? Os alunos já saem de casa, às vezes nem almoçaram, porque está muito nervoso. Aí tem os momentos que, entre uma apresentação e outra, que eles compram, por exemplo, salgado, e você entra lá e come. Então, assim, normalmente eles montam essa mesinha, porque sabe que o professor vai ficar o dia inteiro, não quer que o professor fique com fome para a hora da banca, mas não é obrigatório nada, tá certo? Não é. Então, assim, vai muito se vocês quiserem fazer isso, até porque, assim, muitas vezes o aluno come até mais que o professor, nesse momento, depois que apresenta. Antes, ninguém come para não ficar com estômago ruim, né? E aí, assim, então, não é proibido o presente, desde que seja dado depois da banca, depois da nota. Certo? Você pode até colocar lá para o professor olhar e falar, mas não vai entregar, é falta de ética, tá certo? E aí, finalizou, vocês vão assinar uma ata antes de sair da sala e vocês vão embora. Com alguns dias eu já lanço a nota de vocês, quando finalizar o processo de bancas, eu lanço todas as notas de vocês. Nota do TCC1, vocês sabem que são as fases de postagens que vocês fizeram na plataforma, e nota de TCC2, que é a nota da banca. A professora, eu tirei 100 na minha banca e fui com 70. Por que você foi com 70 de média? Porque você não postou as coisas da primeira VA. Então, não necessariamente a mesma nota da banca é a nota que você vai no TOTUS, né? No diário, ok? Josélia, você vai perguntar? A questão do tempo. Como que a gente vai saber quanto tempo que a gente tem? Algum dos professores vão estar, dando uma sinalização para a gente em questão do tempo, ou como é que é? Você pode ir de relógio e você se organizar. Você pode olhar no relógio do computador que você está apresentando, como você pode combinar com o seu orientador para ele te ajudar e mostrar para você quanto tempo. Quando eu estou na banca, normalmente eu mostro. Eu faço assim com o dedo, assim, falta 3 minutos, falta 2. A gente faz mais ou menos isso, né? Quando estiver faltando assim, uns 4 minutinhos, você fala para o seu professor, quando estiver faltando uns 3 a 4 minutos, você me avisa. Aí o seu orientador te avisa, se eu não estiver na banca. Se eu estiver na banca, eu aviso vocês, ok? Mas você pode ir de relógio também e poder ver um pouquinho. Tá gravando, tá, o Marcos? Ele demora um pouquinho para ser disponível, mas eu vou tentar mandar amanhã cedinho. Combinado? Amanhã cedinho eu já mando para vocês com o modelo de TCC1 e o modelo de TCC2 dos slides, que aí vocês olham. Então, resumindo, entrou na sala, montou seu computador. Se você não tem computador, conversa com seu amigo que está antes da sua banca. Entrou, montou. Presta atenção no que eu vou falar. Não vão levar só no pendrive. Você vai levar, você vai postar, você vai mandar para o seu e-mail, você vai postar lá na plataforma onde tem um lugarzinho de apresentação, porque se seu pendrive não abrir, o que vai acontecer? Você não apresenta e não vai apresentar mais. Então, levem, põe no e-mail, coloque na plataforma, coloque em outro lugar,
para não vacilar, porque se você chegar lá e não abrir seu slide, aí você vai ter um problema, certo? Então, colocou lá, começou a apresentação, 10 a 15 minutos, terminou de apresentar, a banca fez perguntas, te parabenizou, pediu para você sair da sala. Saiu da sala, esperou a nota, voltou para a sala, leram a nota para você, tirou fotinha, deu presentinho, saiu da sala, e aí vem o próximo. Então, esse é o percurso. Normalmente, se demora de 30 minutos esse processo todo, né? De 30 a 35 minutos. E aí, pessoal, as dúvidas vão surgindo até domingo, até segunda, né? As dúvidas vão surgindo, vocês podem perguntar. Eu vou abrir os grupos amanhã novamente. Por que eu não abri ainda? Porque eu tenho aluno que ainda não preencheu aquele link. Tá faltando aluno. Então, eu preciso, né, de ter todos para eu lançar os horários para vocês. Primeiro eu mando para o orientador, os orientadores olham se o horário está ok para eles, mando para vocês, vocês olham se está tudo ok, e aí a gente já coloca como horário oficial, né? Eu já falei para vocês os dias, mais ou menos, e aí eu mando para vocês amanhã, até o final da tarde, essa tabela. Quem não preencheu, preencha, para dar tempo. Lembrando que hoje é quarta-feira. Para quem assistir a gravação depois, esse link já tem que estar preenchido, né? Então, é o principal. Tira foto quem quiser, mas é algo que todo mundo gosta de marcar aquele momento, né? Mas aí vai de cada um. Combinado? Jô. Diga. Não, já falei. Deus. Já tinha falado anteriormente. Não, é porque eu vi a mãozinha erguida. Vinícius, pergunte. Vinícius? Mais alguém, gente? Aproveitem agora para perguntar. Pergunta dúvida do slide, pergunta dúvida de outra coisa. Professor, aproveitem, diga, Pan. A entrada do meu notebook ela é diferente da entrada daquele negócio que apresenta o slide. Aí, no caso, se eu deixar no e-mail tudo certinho, eu posso também? Pode. Se vocês não puderem, né, já conversa com seu, já deixa no e-mail, que aí a gente vai ver com quem está na banca antes de você ou depois de você, né? Ou até seu orientador. Já deixa no e-mail, deixa na plataforma. Eu não encontrei o cabo que desse certo ainda. Mas eu tenho, tá? O HDMI e tenho também o VGA. Eu tenho os dois cabos, eu já levo tudo. Então, eu vou tentar te achar para ver se dá certo, que aí se der certo, não precisa mais. Não, você leva todo jeito, mas todo jeito você vai pôr no e-mail. Uhum. O seguro morreu de velho, tá bom? Kailane, pergunte. Precisa levar o computador nosso? Quem tiver o computador vai levar, tá? Por quê? Porque eu já emprestei o meu em alguns momentos e eu já perdi tudo que eu tinha no meu computador por causa disso. Né? Se alguém quiser um computador emprestado, por exemplo, o Igor não tem o computador. O que ele vai fazer? Ele vai olhar quem é que está antes dele na banca e ele vai verificar, olha, eu posso usar o seu computador? Caso a outra pessoa não possa, aí ele vai falar com o orientador dele e a gente vai ver se usa o meu ou o outro. Mas o meu computador não entra pendrive. Vai ter que mandar na plataforma e mandar por e-mail. Aí a gente baixa e dá tudo certo. Outra coisa, slide é PowerPoint. Ninguém salva slide em PDF, ok? Senão o slide não passa. Certo? Você pode repetir, por favor, que travou aqui para mim? Slide é em PowerPoint, não é em PDF. Não salva em PDF, ok? E o e-mail, quem não tiver computador, salva no e-mail, que aí a gente vai ver. Eu vou perguntar nos grupos. Quem não tem, a gente vai ver quem é que vai usar, como vai ser usado. Ok? Mais perguntas, gente? Aproveitem. Professora, Bruno. Diga, Bruno. O slide, ele é no PowerPoint, mas eu posso criar ele em outra plataforma, no Canvas, por exemplo? Bruno, sim, mas deixa eu te dar uma dica. Como é um trabalho científico, ele não é um trabalho de apresentação, por exemplo, de venda, alguma coisa. Tem alguns programas que se coloca muita... Informação? Muita informação não, é muito... Tipo assim, que entra efeito. Obrigada, Amanda. Colocam muito efeito.
Uhum. Aí, o que acontece? Na hora que começa o efeito, aí a banca fica tonta, porque sobe uma coisa, desce outra e tal. Então, por isso que a gente fala para fazer no PowerPoint, porque você passou e ele continua. Dependendo, por exemplo, eu já assisti defesa de mestrado, onde o orientador não aceitou o aluno apresentar porque não estava no PowerPoint e era cheio de coisa. E eu já assisti banca que a banca foi criticada porque colocou no PowerPoint, não usou outro programa. Então, assim, você pode colocar como você pode não colocar. Entendeu? Entendi. Mas, assim, Com usa menos o PowerPoint efeito. mesmo, né? Uhum. Tá? Beleza. Giovana, eu falei não levar pendrive. Não é para levar pendrive, entendeu? É para salvar no seu e-mail, no seu computador, não levar pendrive, porque talvez o pendrive não abre. Ou, se você já vai usar o computador do seu amigo, que você vai combinar com ele quando sair os horários, você já manda para ele por e-mail, para você não passar vírus para o computador dele. Tá? Nath, fala comigo, Nath. Mudando um pouco de assunto, quanto é a impressão do TCC para entregar para a banca? Como vai ser? Eu vou falar para vocês depois da apresentação mesmo, mas normalmente eu passo para vocês vão imprimi-lo em capa dura, é uma cópia só, com letras douradas e tal, mas aí isso vocês vão ter um tempinho depois da apresentação da banca para se organizarem. Tá certo? Mas isso é só quem tira 100, né? De 90 para cima, fica na biblioteca. Mas não precisa fazer nenhuma impressão para entregar antes. Não, eu Enviar não pedi. Não, para a banca eu não pedi. Vai ser esse arquivo que vocês postaram para mim dia 6, que já está com seus orientadores, né? E com a banca. Então, eu mandei o arquivo em PDF. Aí, se o professor pedir o arquivo em Word que vocês postaram para mim, aí eu mando o arquivo em Word para ele poder escrever as arguições dele, que alguns gostam de escrever no trabalho, né? Tem uns que não gostam de escrever no PDF. Por que eu mando o PDF? Para não desconfigurar quando o professor abrir em outro computador, ele não desconfigurar, né? É o geral que a gente faz. Então, assim, vocês vão usar para a banca, vocês não têm que levar nada, a não ser se seu orientador pediu. Tem orientador que pediu que os orientandos dele levassem o trabalho impresso. Isso são pedidos específicos de algumas pessoas. Para mim, não, tá bom? Mas aí vocês seguem o que o orientador de vocês pediu. Agora, quando que vocês vão imprimir? Depois da correção, do trabalho final. Só um instantinho. Eu não sei como é que tá, se tem que cumprir horário, ou Dirceu. Peraí. Minha mulher hoje é aniversariante. Vai, depois você justifica que você finalizou e foi resolver algum problema, tá bom? Diga, Isabel. Senhora, eu queria saber se a senhora vai deixar o modelo do slide disponível para a gente nos grupos? Amanhã cedo, na hora que eu mandar a apresentação dessa aula aqui, a gravação, né? Aí eu já mando o modelo do slide para vocês. Tá bom, obrigada. Aí lembra, gente, o meu modelo vai estar lá assim, introdução, tal coisa. Vocês vão seguir a ordem de vocês, porque eu tenho um modelo para 7 cursos. Não quer dizer que vai estar assim, ó, Isa, não vai estar tema, não vai estar introdução, na ordem. O que é o modelo? Só para vocês seguirem aquilo ali. Mas vocês vão colocar os tópicos de vocês. Não, tá bom, eu tô preocupada só com a questão da capa, porque eu vi ali por alto, mas eu tô com a cabeça doendo tanto que eu já esqueci até o que eu vi ali no começo. Não tem, assim, um modelo específico, tá? Eu só vou mandar um modelo para vocês quando os orientadores também já não mandaram, né? Mas vocês podem utilizar. O que tem que ter no slide? A ordem do trabalho de vocês, sem resumo. A professora tem que ter lista de figura? Não tem que ter nada disso. Vai iniciar no primeiro tópico. Qual que é o primeiro tópico? É introdução? Beleza. É tema? Beleza. Então, vocês vão alcançar a ordem do trabalho de vocês. Eu vou mandar um modelo e vocês vão colocando a ordem dos tópicos ali. Certo? Matheus, você quer perguntar? Elaine, eu tenho um modelo de slide do TCC da época da TCC 1. Janaína, do 2020/2. Pode estar usando ele também? Não.
Até porque mudou os tipos, os tópicos. Professor, eu quero usar o modelo do TCC1 para o TCC2. Você pode até mudar o modelo, você pode até usar o modelo, mas os tópicos mudam. Então, o TCC1 tinha um monte de tópicos onde o TCC2 não tem, né? E tem tópicos novos. O TCC das meninas da estética, por exemplo, são os mesmos tópicos do TCC2, só que o delas tem tema. Então, vocês vão seguir o modelo de vocês, pode seguir o meu modelo, como pode seguir até o modelo da Janaína, desde que tenha os tópicos do seu trabalho escrito, ok? Não tem algo assim específico, eu tenho que fazer esse modelo. Não, você só tem que seguir os tópicos do seu trabalho. Todo mundo entendeu isso? Ok? Eu sei que a gente já fez mais de 1 hora de aula, mas vocês têm alguma dúvida? Fala agora. Professora, diga. Se eu falar o nome do autor na apresentação, eu não preciso citar, né? Isso. No texto. Tá bom. Isso. Tá bom? E se você colocar na apresentação e quiser falar ou não, você tem uma segurança maior dele estar escrito na apresentação. Você escolhe o que é melhor, tá? Onde você tiver maior segurança na hora de falar. Mas é obrigado a falar o nome do autor durante a apresentação? Não é obrigado a falar o nome e não é obrigado a ser colocado, mas você faz um ou outro. Ou você coloca no slide e não fala, ou você coloca no slide e fala, tá? Não é obrigatório. Fica mais bonito quando eu falo, segundo Silva, 2010, tal coisa aconteceu. Então, eu posso fazer isso como não. Vocês vão seguir o que vocês tiveram a segurança maior de falar. Ok? Então, tentem ir na zona de conforto de vocês. Diga, Francisca. A correção do TCC que está lá tem uma data específica? É só depois da banca? Do trabalho? A correção do TCC? Como assim? A nota. Só depois da banca? O trabalho escrito que você está falando? O trabalho que você postou? Uhum. O trabalho escrito, ele é avaliado pela banca, já está com eles vão avaliar os erros do trabalho escrito, a sua apresentação, e eles vão dar nota em cima disso. Aí, depois da apresentação, eles falam a nota, entendeu? Ok. E entregam as correções. Pessoal, vão ter que parar a aula, porque a galera tem aulas, meninas da estética, já começaram a aula delas um pouquinho antes. Qualquer dúvida, eu vou abrir novamente os grupos e vocês perguntam lá. Eu deixei fechado até vocês verem quem não preencheu o link, né? Mas eu espero que vocês todos preencham o link ainda hoje. Bruno, mais alguma pergunta? A Isabel já fez? Professora, eu entrei um pouquinho depois, eu não sei se a senhora falou antes, mas quando a gente vai ter a confirmação do horário? Amanhã. Amanhã? Uhum. Beleza, Tá ok? obrigado. Desde que todo mundo preencha os links, né? Então, fiquem com Deus, pessoal. Boa noite. Boa sorte para todo mundo. Vai dar certo. Estudem muito, treinem. Coloque o reloginho lá, faz todo o treinamento que vai dar tudo certo, tá? Eu vou estar nos corredores, eu vou estar lá com vocês. Qualquer coisa a gente está por aí. Tá bom? Certo. Boa noite. Então, obrigado, Elaine. Boa noite, gente. Boa noite. Com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, amor. Beijo, Igor.